O assunto está gerando muita discussão, né? Sempre gera. É o uso de armas de fogo por guardas municipais. No Brasil, são cerca de 500 cidades com guardas municipais usando armas de fogo, incluindo capitais como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. No Rio, capital, a guarda não usa armas de fogo. Em Barra Mansa, sul do estado, a guarda chegou a ser armada. Em janeiro desse ano, a corporação deixou de usar. Em Niterói, na região metropolitana, neste domingo agora, a prefeitura vai fazer uma consulta pública para saber a opinião da população sobre o armamento da guarda municipal. Rodou. O aumento da violência em algumas cidades brasileiras acendeu o debate sobre o uso de armas letais no patrulhamento das guardas municipais. E a polêmica divide a população. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, os moradores vão às urnas no próximo domingo para opinar em relação ao projeto da prefeitura de ter agentes municipais fazendo patrulhamento com pistolas e revólveres. Na consulta pública, os moradores vão escrever nas cédulas se concordam ou não com a medida. O prefeito de Niterói diz que armar os quase 600 guardas vai custar R$1,5 milhão aos cofres públicos e que o investimento compensa. No caso específico de Niterói, onde nós temos todo um planejamento feito nos últimos 3 anos, inclusive com convênio com a Polícia Federal, que faz toda a supervisão do treinamento, da formação da Guarda Municipal, aqui eu não tenho dúvida, não só é possível, como é necessário e terá êxito. Na Câmara Municipal, os vereadores organizaram uma audiência para discutir o assunto e as opiniões foram bem divergentes. O vereador Leonardo Giordano, do PCdoB, afirma que a medida pode trazer chances maiores de enfrentamentos nas ruas e colocar os moradores em risco. É claro que a crise de segurança é grave, mas a consulta que está sendo feita aqui em Niterói, a meu ver, não é a melhor consulta. A gente deveria estar perguntando à cidade sobre outros temas do interesse do cidadão, que não é exatamente esse, onde as pessoas vão responder com medo, onde as pessoas vão responder sem refletir de fato qual é o papel da guarda e podem chegar a um resultado que desperdiça dinheiro sem a gente atacar as causas do problema da insegurança. Já o vereador Carlos Jordi, do PSC, diz que guardas armados intimidariam a ação de bandidos. A guarda ela não vai substituir a polícia, ela vai prevenir os pequenos delitos, vai estar auxiliando as demais forças policiais para que possa dar mais tranquilidade à população de Niterói. No Brasil, são cerca de 500 municípios com guardas municipais usando armamentos, incluindo capitais como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Na capital fluminense, os agentes não andam armados, embora haja uma discussão sobre o assunto. O uso de armas letais pela Guarda Municipal depende de uma autorização da Polícia Federal, responsável por conceder o porte do armamento. A polícia exige que os agentes façam um curso de capacitação técnica e psicológica com instrutores credenciados pela corporação, além de avaliações periódicas. Para fazer o curso, o guarda precisa apresentar certidões negativas de antecedentes criminais e não pode responder a inquérito ou processo criminal. Essa é o tipo da decisão que não pode ser tomada na base da paixão, né? Você vê que são muitas variáveis envolvidas. Nossos assinantes se dividem, aqui pelo menos os que a gente tem aqui na janela interativa, o Carlos Alexandre diz, olha, os guardas têm autonomia para reprimir, pequenos crimes, Maria, devem ter o status de polícia com porte de arma em serviço e treinamento na Polícia Federal. Temos aqui a Fátima Tavares dizendo, não, acho que não, estamos vivendo numa situação de violência muito grande, muitos acabam agindo com o emocional e não com o racional. Temos aqui também a Cris Viana dizendo, não acho que os guardas municipais estejam preparados para o uso de armas de fogo, não é a função deles, sou contra, Garamba. Essa discussão de armar a guarda municipal, ela está não só em Niterói, né? Está no Brasil todo. E eu vi muitos sindicatos de guardas municipais, entidades de guardas municipais, pedindo para não usar, que eles não querem. Boa parte dos guardas municipais acham que é um risco, porque acham que, ao estar armado, ele passa a ser alvo, né? E a minha dúvida, a Ilona pode até me corrigir, é claro que o povo é soberano, o povo tem que escolher tudo na vida, plebiscitos são super bem-vindos. Mas a minha dúvida é que, se esse tipo de consulta, que envolve tanta teoria mesmo, a Ilona é uma estudiosa sobre isso, se a gente tem condições de falar, não, usa arma mesmo, não usa não, e tal. Então, eu tenho
só medo e, além do mais, do momento que a gente está vivendo, que o emocional é muito grande. Né? Antes de chegar a Ilona, eu vou passar pelo Ronaldo. Ronaldo. Não, eu acho o seguinte, Maria, a gente já tem forças que estão envolvidas em segurança pública que são armadas. Tem a polícia militar, você tem a polícia civil, dentre outras. Fazer mais uma, você entendeu? Eu acho que esse não é o problema. O problema é o investimento em inteligência, em estratégia, em entender como é que o crime organizado funciona, em prevenção. Por exemplo, as cidades podem investir em tecnologia. Hoje tem cidades como, por exemplo, Nova York e outras que aplicaram sistemas tecnológicos que permitem fazer uma vigilância inteligente das ruas. Tem tecnologias que prevêem, inclusive, o lugar onde pode acontecer incidentes criminais. Então, é isso que eu acho que é o tipo de investimento que as cidades deveriam fazer. Agora, criar mais uma força armada com arma de fogo, eu não vejo como isso vai ter efeito prático, você entendeu? A gente já tem várias forças que já têm essa prerrogativa. Sandra. Eu acho que dá para entender, num momento de tanta insegurança, de tanta violência, essa pergunta. Mas o que eu fico pensando é assim, concordo com vocês, mais armas circulando por aí, como é que isso vai ser controlado? Isso significa mais tiros podendo ser dados por aí, ou seja, mais gente exposta a situações de bala perdida. É muito difícil você pensar que esse dinheiro não poderia estar sendo usado em melhor, além de sem falar na formação dessas pessoas, né? E como é que esse dinheiro não podia ser usado onde já tem arma, onde já tem necessidade de investimento, essa valorização de quem já está armado, os policiais que já estão armados. Ontem eu vi um depoimento que me impressionou muito, de um policial militar falando assim, a diferença entre a gente e alguém que vai para a guerra é que quando o soldado volta da guerra, ele vai e descansa. A gente, quando acaba o serviço, a gente chega em casa, a gente continua alerta. Todo dia uma nova batalha. Perigo. Né? Ou seja, existem investimentos necessários onde já existem as armas. Eu acho que armar mais um grupo com tantas coisas que vão ficar carentes, não vejo muito... É o que o Garamba falou, né? A questão é que se muitos dos próprios guardas municipais, e por favor, se tivermos guardas municipais nos assistindo, por favor, mandem sua opinião, acham que colocar uma arma na mão é virar alvo. Não tenho dúvidas que é. A gente, na verdade, tem dados de São Paulo sobre isso, Maria. Quando a gente olha os agentes de segurança, por exemplo, são 30%, né? O maior grupo a ser vitimado em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, no momento onde a gente está com 112 policiais militares mortos no estado, é de fato colocar assim, viram alvo, porque tem muito assalto. E a gente pode acompanhar as notícias em São Paulo, sempre tem assaltos à guarda municipal só para pegar a arma dele, tá? Então, isso é recorrente em São Paulo, a gente pode olhar. Mas no caso de Niterói, acho que é importante que a responsabilidade é do prefeito. Ele tem que entender que a partir de uma decisão como essa, ele deve apresentar para a sociedade um plano sobre como é que ele vai controlar internamente, externamente, corregedoria, saúde mental dessa guarda municipal, treinamento, mas também o controle de armas e munição. Então, enfim, tem muito mais investimento aí do que simplesmente comprar e fazer o treinamento técnico, tá? Então, enfim, o prefeito, antes de colocar em consulta, deveria estar apresentando esse plano. Né? E uma outra questão é que eu acho que hoje a gente tem boas práticas, já inclusive no Rio de Janeiro, de operações conjuntas. A Guarda pode sim apoiar, por exemplo, patrulhamento de manchas criminais em locais turísticos, de circulação de pessoas, saídas de metrô, enfim, lugares onde a gente sabe que tem muita gente. E também, quando a gente pensa ocorrências mais simples, perturbação de sossego, que é algo que tira muito o policial militar da rua, ronda da Maria da Penha, da lei contra a violência doméstica, rondas escolares. Então, por que não usar a Guarda num apoio à Polícia Militar coordenado, não armado, né? Porque não é uma instituição que vai poder fazer o segmento com a Polícia Civil, ela é partida também, então o prefeito não vai entregar a solução. E o Ronaldo disse, eu fecho com isso, o foco da prefeitura precisa ser numa prevenção qualificada, não só, e concordo plenamente, na área de tecnologia, mas de concentração das políticas sociais em áreas, grupos e comportamentos mais vulneráveis à violência. Aí sim, a gente interrompe o fluxo e começa a ter aí uma quebra desse ciclo vicioso de violência no país. Sempre